Você piscou e quando percebeu, um dos maiores fenômenos recentes no mundo dos games já estava acontecendo. Resident Evil Requiem simplesmente explodiu no mercado e ultrapassou a impressionante marca de 5 milhões de cópias vendidas, se transformando rapidamente em um verdadeiro fenômeno global. Mas a pergunta que muitos jogadores estão fazendo é: como que esse jogo conseguiu conquistar tanta gente em tão pouco tempo? Será que estamos diante de um novo clássico da franquia? Ou talvez de um dos maiores sucessos recentes da Capcom? Hoje vamos falar sobre isso, porque o sucesso de Resident Evil Requiem pode ser muito maior do que parece. E tem muita coisa acontecendo por trás desse número gigante de vendas. Se você é novo no canal, vai deixando seu like, que isso me ajuda demais no crescimento, rumo aos 1000 inscritos. Quando a franquia Resident Evil surgiu, lá em 1996, ninguém imaginava que ela se tornaria uma das maiores séries mais importantes da indústria dos videogames. Criado pela Capcom, a saga praticamente definiu o gênero de survival horror. Jogos tensos, ambientes assustadores, pouca munição e aquela sensação constante de qualquer erro poderia ser fatal. Com o passar dos anos, a franquia evoluiu muito. Tivemos jogos icônicos como Resident Evil 4, Resident Evil 7 e também Resident Evil Village. Cada um deles trouxe uma mudança importante para a série. Mas quando Resident Evil Requiem foi anunciado, muitos fãs ficaram curiosos e também ficaram desconfiados. Afinal, manter uma franquia relevante depois de muitos anos não é tarefa fácil, mas a Capcom parecia ter um plano. Logo nos primeiros trailers, uma coisa ficou clara: Resident Evil Requiem não seria apenas mais um jogo da série. Ele seria, galera, o maior da série até então. Ele parecia reunir o melhor de várias eras da franquia, elementos clássicos de terror, ação intensa, narrativa cinematográfica e um visual absurdamente impressionantes. Graças à evolução da Unreal Engine, o motor gráfico da Capcom, o jogo conseguiu, galera, entregar uma atmosfera extremamente realistas, sombras de iluminação, detalhes de cenário magnífico. Tudo isso contribuiu para criar aquela sensação de tensão constantes que os fãs tanto gostam. Outro ponto que também chamou bastante atenção foi o retorno de personagens icônicos, entre eles ninguém menos do que Leon Sargento Kennedy, um dos protagonistas mais queridos de toda a franquia. Desde a sua primeira aparição em Resident Evil 2, o Leon se tornou praticamente um símbolo da série, e vê-lo novamente em ação trouxe uma dose gigantesca de nostalgia para os fãs. Mas não foi só isso, o jogo também trouxe novos personagens, novas ameaças e uma narrativa muito mais sombria, algo que ajudou a manter o jogador sempre curioso para descobrir o que vai acontecer a seguir. Agora a gente vai falar sobre o número que realmente chamou a atenção do mercado. 5 milhões, galera, não é qualquer coisa, são 5 milhões de cópias vendidas. Para muita gente, esse número pode parecer apenas mais uma estatística, mas no mundo dos videogames ele representa algo muito maior. Significa milhões de jogadores ao redor do mundo decidiram comprar e jogar esses títulos. E mais impressionante ainda, grande parte dessas vendas aconteceu nas primeiras semanas após o lançamento. Isso mostra duas coisas importantes. Primeiro, o poder da marca Resident Evil. Segundo, a confiança do público na Capcom atualmente. E nos últimos anos a empresa tem acertado bastantes remakes bem feitos, jogos novos de qualidades e um cuidado maior com as franquias clássicas. Mas o sucesso de Resident Evil Requiem não acontece por acaso. Existem vários fatores que ajudaram o jogo a se tornar um fenômeno. Um deles foi o boca a boca entre os jogadores. Logo depois do lançamento, redes sociais, fóruns, comunidade de games começaram a encher de comentários positivos. Ou seja, jogadores elogiando a atmosfera, o level design, o susto e principalmente a narrativa. Quando isso acontece, o efeito é quase automático. Mais pessoas ficam curiosas, mais jogadores compram e o jogo começa a crescer cada vez mais. Outro ponto muito importante foi a popularidade do jogo entre os streams e também os próprios criadores de conteúdo. Resident Evil sempre foi uma franquia perfeita para transmissões ao vivo,
momentos de tensão, sustos inesperados e também reações engraçadas. Tudo isso funciona muito bem em plataforma de streaming. Isso, galera, acaba gerando ainda mais divulgação gratuita para o jogo. Mas talvez o fator mais importante seja algo simples. O Resident Evil Requiem é simplesmente um bom jogo. Parece óbvio, né, galera, dizer isso. Mas hoje em dia nem sempre os grandes lançamentos conseguem entregar o que prometem. E quando o jogo realmente entrega, galera, você percebe a qualidade do jogo, o público percebe e, é claro, a recompensa. Agora, uma grande pergunta que fica é: até onde esse sucesso pode chegar? Se o jogo já ultrapassou 5 milhões de cópias, existe uma grande chance, galera, de ele atingir números ainda maiores nos próximos meses, principalmente com promoções, atualizações, novos conteúdos e possíveis DLCs futuras. Sem contar também que a franquia de Resident Evil tem um histórico de venda muito fortes ao longo do tempo. Muitos títulos continuam vendendo anos e anos depois do lançamento. E isso também pode significar algo muito importante para o futuro da franquia. O sucesso de Resident Evil Requiem pode influenciar diretamente os próximos jogos da série. A Capcom provavelmente vai analisar com atenção o que funcionou, o que os fãs mais gostaram e quais elementos devem continuar no futuro. Ou seja, esse jogo pode acabar definindo o caminho da franquia nos próximos anos. Mas agora eu quero saber da sua opinião. Você já jogou Resident Evil Requiem? Acha que ele realmente merece todo esse sucesso? Ou ainda prefere os clássicos da franquia? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber muito a opinião de vocês e o que vocês estão achando desse jogo. Se você curte notícias do mundo dos games, PlayStation, Xbox e tudo que está acontecendo na indústria, já deixa o like no vídeo, galera. Isso ajuda demais o canal e, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos, porque aqui, galera, só tem conteúdo bravo. Muito obrigado pela atenção de vocês, sucesso, abraço e até mais!